A informação em primeiro lugar. Acorda, acorda pra vida. Almir Santana. Olha a hora, 6 horas e 9 minutos, 6 e 9, bom dia, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, obrigado pela sintonia, obrigado pela companhia. Acorda pra vida, Excelsior. Onde quer que você esteja, meu amigo, minha amiga, obrigado, viu, por estar conectado aqui na nossa rede Excelsior. Lembrando que a gente vai até a sexta matina na frequência 106.1, agora a gente está em rede 106.7 e 106.1. E iremos até às 8 da matina pela 106.1, levando informação, prestação de serviço e, claro, com a sua participação. Então, vamos juntos. Um abraço a todos que estão conectados, né? Aos trabalhadores, em especial, aqueles que acordam cedo para ajudar ao país, né? Trabalha tanto e o salário, né? Como dizia Chico, o salário, ó. Acorda pra vida. Mais um abraço a todos vocês que acompanham a gente, né? Meu amigo Lerte Pacheco, bom dia. César Mota, bom dia. Bom dia, Alberto aí, rodoviário. Bom dia, Manuel Taxista, a todos, né, que acompanham a gente. Ó, que Dedeu, bom dia, meu irmão. E tantos outros ouvintes e amigos, né, que estão conectados conosco. Dona Maria, bom dia pra senhora. Obrigado pela sintonia, pela companhia. E vamos trabalhar, né? Vamos começar o dia e deixar você, meu amigo, minha amiga, bem informado. A informação em primeiro lugar. Acorda, acorda pra vida. Bom, são 7 horas e 1 minuto, 7 e 1. Já aqui no Acorda pra Vida, vamos falar hoje sobre o sono, viu, pessoal? Que é um dos grandes problemas da nossa sociedade atual, né? Vamos bater um papo com o doutor Anderson Pereira, ele é psicólogo clínico, especialista em neuropsicologia do sono. Às 7h30 vamos bater um papo com ele aí. Você que tem problema de insônia, fica atento, viu? E claro que o sono, né, traz também com ele aí, principalmente quem tem insônia, não consegue dormir, um monte de problemas, de causas, né? E de efeitos também na saúde do nosso povo, né? Tem gente que fica o dia todo cochilando, dormindo em qualquer lugar, né? Mas quando chega à noite não dorme. Isso, claro, que vai trazer uma complicação grande para a saúde dela, né? Então vamos saber quais são os impactos e como, né, combater isso. A insônia. Tem muita gente que não dorme à noite de jeito nenhum. Troca o dia pela noite. Conheço muita gente que é assim. Você liga 7 da manhã, o cara está dormindo. 8 da manhã, 9 da manhã, 11 da manhã, meio-dia, o cara está dormindo. E à noite, o cara está acordado a noite toda, né? Tem muita gente que é assim. Conheço muita gente que troca o dia pela noite. A maioria dos artistas, né, eles todos fazem isso, né? Trocam a noite pelo dia. O dia é para dormir e a noite é para ficar acordado. Mas tem muita gente também que, às vezes por ansiedade, né, por algum tipo de motivo, algum motivo também, não consegue, né, dormir de jeito nenhum. A Ana Lúcia, ok, Ana Lúcia, manda mensagem aqui que eu vou ver aqui se eu consigo reproduzir, viu? É porque hoje meu WhatsApp aí foi banido, eu tive que reinstalar todo. Imagina a quantidade de mensagem que tem aqui. Aí estou tentando apagar aqui, né? O WhatsApp baniu aqui, eu mandei a reclamação e restituiu aqui, né, de volta. Ainda bem, né? E aí chegaram aqui as mensagens de volta do povo aqui que mandou cedo. Acorda pra vida. Olha a hora, são 7 horas e 27 minutos. Vamos para o intervalo. Na sequência, a gente tem um bate-papo aqui, uma entrevista importante aqui no nosso Acorda pra Vida, para falar de um assunto, né, que com certeza incomoda muita gente, que é problemas com sono. Vamos bater um papo com o doutor Anderson Pereira, psicólogo, né, psicólogo clínico, especialista em neuropsicologia do sono. Nós voltamos já. Tendo o seu dinheiro. Se você foi vítima dessa fraude e ainda não aderiu ao acordo de restituição, acesse o aplicativo Meu INSS ou compareça a uma agência dos Correios. Seguimos trabalhando com a Polícia Federal para punir os criminosos e proteger o povo brasileiro. Governo do Brasil. Uma causa nobre merece uma noite inesquecível. No dia 12 de agosto, você é o nosso convidado especial para um jantar beneficente único. No cenário encantador do restaurante Barra Vento, às margens do Atlântico, vamos celebrar juntos a generosidade e a esperança. Todo o valor arrecadado será destinado à restauração do telhado da Capela da Sagrada Família.
Garanta seu ingresso por R$200 na Secretaria da Capela Sagrada Família ou na sede da Fundação Dom Avelar. Participe desse momento exclusivo, onde a elegância encontra a solidariedade. Capela Sagrada Família. Reconstruir o telhado. Reunir os fiéis. Sofre com dores nas costas, no pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, quiropraxia e massagem modeladora. Ozonoterapia, pilates, homeopatia, 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, no 2º piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71992992613. 71992992613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva e doutora Jade Samarina. Crefito 3472-32. Há casas que guardam mais que pessoas. Guardam histórias, guardam fé. A Capela Sagrada Família guarda a memória de uma comunidade inteira. Guarda a espiritualidade de gerações. É como o lar de Nazaré, lugar de silêncio, oração e presença de Deus. Mas hoje, esse lar precisa de cuidados, precisa de sua atenção. O tempo feriu o seu teto, a estrutura foi interditada. E agora, ela precisa de um cuidado manifestado por muitas mãos. A campanha Juntos pela Capela, Reconstruir o Telhado, Reunir os Fiéis, quer devolver proteção e vida a esse templo sagrado. Ajude, participe, através do Pix, sec.capela@arquidiocesesalvador.org.br ou acesse nosso Instagram para mais informações. @Capela Sagrada Família Oficial. Atenção aposentados e pensionistas do INSS. A partir do dia 24 de julho, o governo do Brasil vai restituir as vítimas da fraude no INSS. Desmontamos o esquema criminoso, firmamos um acordo com a Justiça e estamos devolvendo o seu dinheiro. Se você foi vítima dessa fraude e ainda não aderiu ao acordo de restituição, acesse o aplicativo Meu INSS ou compareça a uma agência dos Correios. Seguimos trabalhando com a Polícia Federal para punir os criminosos e proteger o povo brasileiro. Governo do Brasil. Cardeal FM, conectada em você. Acorda pra vida. Almir Santana. Olha a hora, são 7h32, de volta com o nosso Acorda pra Vida, agora mudou, 7h33. A gente vai iniciar aqui nossa entrevista de hoje com o nosso convidado, Dr. Anderson Pereira, psicólogo, clínico especialista em neuropsicologia do sono, né? Então ele vai bater um papo com a gente falando aí dos problemas, né, que a insônia traz. Esse está dormindo, esse não tem... Aliás, depende do horário que ele está dormindo. Ele pode estar dormindo aí durante o dia e ficando à noite acordado, né? Depende. Eu conheço muita gente que troca o dia pela noite. Doutor Anderson, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Acorda para a Vida da Rede Excelsior. Maravilha, bom dia, Almir. Sucesso. Muito obrigado por trazer esse tema de relevância social, um serviço de utilidade pública. Estou aqui à disposição, né? Ok. Acorda para a vida, vamos né? Acordar para a vida. A gente está dormindo agora, né? Mas tem muita gente que já está acordado. Tem aqueles que não dormem, né? Fica a noite toda aí e vai até chegar a hora do sono. Agora, doutor, vamos falar primeiramente sobre essa situação. Tem muita gente que hoje troca o dia pela noite. Por que isso? Às vezes é insônia, né? E o impacto disso na saúde. Porque quem não dorme à noite, a noite foi feita para dormir. Eu acho que existe algum estudo que diz assim, ó, o sono da noite é diferente do sono do dia? Primeiro, novamente, né, bom dia a todos os telespectadores, né, que estão nos acompanhando pela Rádio Excelsior Cardeal FM. Almir,
Olha só, a própria estrutura biológica nossa traz que o sono, né, é uma necessidade fisiológica básica, assim como beber água, assim como o alimento físico, né, sólido, Sim. o ar também. Então eu trago um entendimento, né, e um consenso científico do que o sono como um quarto alimento para integrar a gente. Então, assim, ele é estruturante de toda a saúde. Logo, não existe saúde sem saúde do sono. Então, quando a pessoa está com esse quadro, né, que é o G47, a parte de insônia, ela está desregulada no seu ciclo circadiano, que é um ciclo padrão ouro, digamos que assim, para a saúde. Então, assim, os impactos aí, respondendo a sua pergunta, são dos mais diversos, desde regulação da parte de hormônio dos mais diversos, desde regulação de alimentação, saciedade, o sono como estabilizador do humor. Então, a pessoa que não tem um sono saudável, ela tem problemas, né, variações de humor, problemas de memória, baixa de imunidade, comprometimento no sistema cardiovascular, por diversos motivos que a gente pode se aprofundar aqui, e dos mais diversos. Ou seja, quando a gente pensa em sono, a gente vai pensar aquela estrutura do prédio, que quando está comprometida, né, ela coloca em risco todo o prédio como inteiro. Concluindo, não existe saúde sem saúde do sono. Uhum. Então, o ideal é dormir à noite. Sim. Né? Quem troca o dia pela noite vai ter consequências na sua saúde. Sim, inclusive profissionais, né? A gente tem dos mais diversos profissionais de segurança e saúde também, que tem essa questão dos plantões. Porteiros, né, que trabalham à noite, policiais. Existe um comprometimento. Médicos, a saúde, aquela ideia, a cidade não para, né? Só que é só você conversar com pessoas assim, como é que tá? Tá dormindo, tal? O sono que você dorme de noite é a mesma coisa? A pessoa vai dizer, eu durmo assim, mas não é a mesma coisa. Porque ele está em desacordo com a nossa estrutura fisiológica. Com o metabolismo do corpo, né? Com tudo que fez a humanidade chegar até aqui. Existe um campo de estudo chamado etologia, com T, não eco com C. Etologia, que é o estudo da espécie humana. E dentro desses elementos, dormir, ou seja, ao pôr do sol, recolher-se para o repouso, é um elemento que compõe. Então, assim, a repercussão é que a pessoa está, digamos, tendo aquela condição contrária, agredindo tudo que fez a humanidade chegar até aqui. Logo, as repercussões, os impactos são dos mais diversos. Ok. Seu Armando, você está dormindo direitinho aí ou está com insônia, seu Armando? Não, eu estou dormindo direitinho. Eu tenho um cuidado retado, né? Eu procuro dormir em média, doutor, aí, em média, 8 horas por noite, né? Mas eu quero saber o seguinte, doutor. A pessoa vai jantar, enche o estômago, né? Tem o olho maior que a barriga. E vai logo para a cama, né? Tem para fazer digestão. Isso é desaconselhável ou não tem problema comer com a barriga cheia? O nome é... Armando Mariani. Armando, olha, isso aí, a pergunta é excelente. Excelente já pela manhã. Tem uma pergunta genial nessa dinâmica, porque a partir dessa pergunta a gente pode, né, clarificar o entendimento de muitos. Vamos seguir pelo seguinte raciocínio. O dormir é o repouso. Então, quando nós nos alimentamos, né, a gente está colocando energia. Agora, imagine, a gente está colocando energia em um organismo que a gente quer que entre em repouso. Então, respondendo diretamente, não só é desaconselhável, como isso é uma agressão, né, justamente para o nosso ciclo circadiano, a ideia de entrar em uma homeostase, em um equilíbrio corpóreo, porque na medida que fazemos, né, a ingesta de alimentos, a gente está ativando o nosso sistema digestivo, né, o digestório, como queira chamar, e existem chamados movimentos peristálticos, que são movimentos que são feitos pelas alças intestinais, e isso demanda bastante esforço. E lembrando que o nosso intestino está permeado por tecido muscular liso, né, involuntário, então ele vai contrair. Essa contração não só eleva a temperatura corpórea, que é contrária ao sono, porque se está calor é sol, se está sol é dia, gera contração muscular secretando ali cortisol, que é um hormônio para a ação muscular, que é antagonista da melatonina, ou seja, que também é contraciclo do sono, e além de trazer carboidrato, que é glicose, que é açúcar, e açúcar energético. Então, eu estou querendo botar energia em um organismo que eu quero que entre em repouso. Então, concluindo, é completamente desaconselhável e, assim, uma prática que eu nomeio de conduta autolesiva, ou seja, a pessoa se autolesiona a fazer ingesta de alimento na prévia do sono. Agora, doutor, tem outros casos. A pessoa não consegue dormir sem o tapa-olho, né? Bota aqui no olho, no tapa-olho. Tem algum problema isso?
Não, problema não. Assim, a ideia de há uma proteção, né, digamos, da luminosidade para a nossa retina, que capta a variação de luminescência de qualquer fonte luminosa. O estímulo da nossa retina é um sinalizador, uma pista ambiental que o nosso cérebro utiliza para vincular se é dia, se é noite. Então, assim, a proteção para as pessoas que gostam não tem problema nenhum, não tem nenhuma contraindicação. Essa pergunta é minha e do Almir, que a gente faz em todo entrevistado ou entrevistada. Quem dorme melhor, o homem ou a mulher? Não tem essa, digamos assim, estudo, né? essa métrica entende de melhor. Ou seja, pessoas diferentes dormem em condições diferentes, por diferentes motivos, em diferentes etapas da vida, por motivos dos mais diversos. Então, assim, você pode ter o homem super saudável em relação ao sono, como você pode ter ele não saudável por questão de estresse agudo e pico de cortisol na madrugada. Você pode ter a mulher saudável do sono, você pode ter a mulher não saudável do sono por uma fase da perimenopausa, variação de estrogênio e progesterona, você pode ter quadros de ansiedade agudo, você pode ter dos mais diversos fatores, né, exógeno de fora e de dentro, endógeno, que pode causar variação. Então, não tem essa questão de gênero. Apesar de, na menopausa, as mulheres são o público-alvo de ter variação no ciclo do sono. Tá bom. Ouviu aí, Almir? Tô ouvindo, senhor. Maravilha. 7 horas e 40 minutos. Agora, doutor Anderson, existem assim, estudos que apontam um homem a partir de certa idade dorme mais, que eu vejo muita gente falar, rapaz, eu passei dos 60 anos e o meu sono aumentou, eu tenho sono o tempo todo. Tem isso mesmo? O que acontece? O sono como diversas outras funções orgânicas, ela sofre suas chamadas flutuações própria do indivíduo, ou seja, tem ali uma predisposição genética, uma propensão, né? Não tem muito as pessoas que dizem assim, depois de certa idade, eu estou mais ativo ou menos ativo, eu estou com mais apetite ou menos apetite, das mais variações, que a gente herda toda uma carga genética, não só de pai e mãe, mas também de avós, bisavós, então assim, dos mais diversos, né? Então depende muito da época da vida, às vezes vai coincidir ali quando a pessoa entra em um ciclo de aposentadoria, então não consegue sair daquele ambiente de estresse, que era um ponto estressor, que gerava perturbação e interferia no sono. Outro, às vezes, com a aposentadoria vai dar aquele vazio do que eu vou fazer agora e começa a entrar em uma preocupação, uma sensação de inutilidade social e aí começa a entrar em um quadro depressivo que vai interferir no sono. Outros, a partir dali, que vai começar a desenvolver uma relação mais próxima com os netos, com o pessoal do futebol, então vai dar um estímulo positivo. Então, pessoa desenvolver um hobby, eu voltei a fazer minha música, fazer minha capoeira, então, ou seja, depende muito, assim, aquela ideia, temos a genética, mas também temos a epigenética, ou seja, como a pessoa, né, se apropria e coloca em prática, em ação, em movimento, a carga genética que se utiliza. Então, concluindo, é muito variável, é muito pessoal, a gente entende isso. Não é uma regra, né? Não tem essa métrica. Até questão de alimentos, assim, poxa, eu comia tal coisa e me sentia bem. Comecei a comer tal coisa, comecei a sentir uma azia, não sei o que aconteceu. Já não como, aí já tira da alimentação. Por isso que cada caso é um caso, né, no universo que é a essência humana. Agora, outra coisa. Quais são as principais doenças ocasionadas aí por não ter qualidade no sono? Não dormiu direito, não dorme direito, fica o dia todo, né, com sono, cansado. Né? Quais são os efeitos principais de quem não dorme direito? Almir, aí é uma situação muito grave. Acho que tem umas 2, 3 semanas atrás, eu peguei um estudo que eu sempre me atualizando, né, que fazia uma projeção, um dado de projeção, né, não é necessariamente uma confirmação, mas uma projeção de que um aumento em mais de 250% da incidência de mal de Alzheimer na população brasileira. Aí a gente vai se fazer aquela pergunta, né, e o que é que tem a ver uma coisa com outra, né, qual é o nexo causal entre um ponto e outro? Justamente na fase mais profunda do sono, que é o N3, a gente tem o N1, N2, N3, sono REM, né? Então, sono 3 é o sono mais profundo, onde é retirada da nossa parte cerebral uma proteinase chamada beta-amiloide. E essa beta-amiloide é a chamada, conhecida como proteína do Alzheimer. Então, ou seja, no nosso cérebro, a gente tem o nosso próprio sistema linfático próprio, que é chamado sistema linfático, onde é feita toda a parte da higiene cerebral. Concluindo, pessoas que não dormem bem, que têm uma frequência de sono insalubre, digamos que assim, está acumulando, né, aquelas beta-amiloide, e isso a longo prazo, né, torna ele propenso, se tiver uma predisposição genética, a desenvolver um quadro de Alzheimer. Né? Em paralelo a isso, a gente está falando de um prejuízo no sistema imunológico,
Em paralelo a isso, a gente está falando aquela ideia, por que minha dieta não funciona? Então, hormônios como grelina, leptina, que vão estar vinculados aí à ideia da vontade de comer e da sensação de saciedade, são regulados nessa faixa de sono. A gente está falando na ideia de memória, atenção e inteligência. A gente está falando de reconstrução de tecido. A gente está falando de uma reengenharia de vasos, veias e artérias. Então, a gente está falando de aumento do risco de AVC, hemorrágico ou isquêmico. A gente está falando da ideia de uma reintegração ali, de uma reconstrução de pâncreas. Então, a gente está falando diretamente com a ideia de diabetes tipo 1, 2 e etc. e tal. A gente está falando da ideia de um hipertiroidismo, de um hipotiroidismo, T3, T4. Ou seja, aí a gente remonta como a gente começou a nossa entrevista aqui, né? Não existe saúde sem saúde do sono. Então, poderia ficar aqui até a hora que a rádio fechasse, comentando, falando dos diversos inúmeros. Então, saúde, bote lá igual o professor de português, de matemática, né? Saúde igual sono. Não existe saúde sem saúde do sono. Sem sono. Agora, com relação àquelas também que têm sono demais. Tem pessoas que dormem mais do que as outras. A média é 8 horas por dia, né? Mas tem pessoas que dormem mais do que isso. Isso é bom ou é ruim? Isso aí é algo interessante, bem lembrado. Isso também é um transtorno, chamado hipersônia ou hipersonia, aí depende da pronúncia de cada um, mas a hipersônia é justamente essa vivência desregulada, digamos que assim, na entrega do sono, uma vez que existe assim um excesso, aquela ideia, os excessos são perigosos, né? Sim. E a ideia, tão perigoso é a ideia do não dormir, como esse dormir em excesso. Então, isso já está devidamente estudado, né? E é feito, catalogado ali como uma hipersônia ou hipersonia. E é tratável também. Ok. Quer dizer que dormir demais também é um problema, né? Assim, tem a classificação internacional dos transtornos do sono, que é um consenso internacional que já estudou, que traz a insônia com 6 grandes grupos, que se desdobram em mais de 60, 70, 80 tipos de insônia. Então, existe uma predisposição genética, que a pessoa traz, os genes, uma predisposição genética. Existem os fatores que precipitam ali aquela insônia, então, fator social, ou ali financeiro, no momento, histórico. Existem os fatores que mantêm. Você falou uma coisa assim, tem pessoas que, quando estão preocupadas com alguma coisa, perdem o sono. Sim, sim. E isso é normal ou vai do emocional de cada um, né? É muito pessoal, ou seja, como que aquela pessoa ela lida com um ambiente hostil onde o perigo é iminente e eu não vejo solução a curto prazo. Então, aquela ideia, eu preciso colocar o meu córtex pré-frontal, essa área cerebral, para planejamento futuro, para bolar ali, criar ali estratégias de autossobrevivência, né, de como eu vou resolver esse problema. Estou vendo os dias se passando, esse problema não estou vendo solução, só estou vendo piorar, como eu costumo dizer, aumenta o pavio e o tamanho da bomba. Tudo isso exige que o nosso cérebro busque informação, né, busque como resolver aquilo. Logo, se eu tenho que buscar informação, eu não posso dormir. Isso em nível não consciente. Né? Se eu dormir, eu estou vulnerável, eu preciso estar acordado para saber se eu vou lutar ou se eu vou fugir. Ou seja, se a ameaça for menor que eu vou lutar, então eu preciso estar atento, acordado. Se a ameaça for maior, eu tenho que fugir. Então, luta e fuga. Concluindo, a preocupação, que é a ansiedade, os fatores ansiogênicos, é um gatilho para se ativar um quadro de insônia. E tem situações, tem pessoas que têm o sono pesado. Tem um cara que dorme, pode ter o maior barulho do mundo e está dormindo. E tem aquele que caiu uma agulha no chão, o cara já acordou. Por que isso, né? Tem até essa dimensão. Pode ter, aqui a gente está na Bahia, Salvador, né? Aí assim, pode ter um trio elétrico, eu estou dormindo. Exatamente. Tem muita gente que é assim. Eu já vi o cara dormindo em cima do trio elétrico, a banda está tocando, o cara está dormindo cansado, dormiu lá. Enquanto eles estavam passando o som, eu fui descansar um pouco, tem um pouco disso. Né? O que acontece? Eu sempre comento assim, se a pessoa não tem nenhum problema de insônia, é aquela ideia, ela pode fazer qualquer atividade, digamos que assim, não vai ter um impacto direto. Aí eu faço bastante uma analogia, que é aquela pessoa que ela não tem um problema ortopédico no joelho. Ela pode subir um lance de degraus e não vai sentir dor. Mas se a pessoa tem um problema específico no joelho, qualquer degrau que suba vai doer. Então, se a pessoa tem problema de insônia, qualquer estímulo distrator vai ser o gatilho para poder ativar. Se a pessoa não tem nenhuma propensão, tem muita gente que diz isso. Eu tomo café e durmo, barulho, durmo. E outros, qualquer barulho que tem na sala, na casa, ele já desperta.
Exemplo, você já viu aquelas pessoas que têm alergia a camarão? Eu tenho um irmão que tem alergia a camarão. Já, muitas, então, muitas, assim, muitas. qualquer cheiro que tem, já se empola todo. Então, ou seja, o problema não está no camarão em si, Tem a psicológica mas também, né? tem um fator químico ali que gera uma reação de defesa. Então, sim. ou seja, é uma propensão genética que, no caso, gerou uma fragilidade, né? Então, entendendo que a insônia tem uma propensão genética, ativadores distintos em situações adversas vai dar variação comportamental também diferente em cada um. Então, um barulho leve, um conversar, às vezes até o canto dos pássaros me acordou, abaixa essa televisão, ou seja, depende de como for o ambiente da pessoa, realmente gera isso. Senhor Armando? Doutor, a gente nas esquinas da vida, eu como isso para não dormir, como aquilo para não dormir. Mas tem gente que não. Vou tomar um bom banho agora, um banho quente e vou dormir. Isso resolve? Muito bom. O banho, se a gente for pensar, para alguns, o que é que a prática nos traz? Alguns dizem assim, eu tomo um banho frio e é ótimo, eu me sinto bem. Então, o banho frio, para alguns, ele é vasoconstritor, ou seja, ele contrai, né, os vasos. Então, a pessoa dá aquela relaxada. Outros, não, se eu tomar um banho frio, é que eu não durmo mesmo. Eu quero um banho quente para poder relaxar. Então, o banho quente, com calor, ele vai dilatar os vasos, né? Vasodilatador. Então, vai dar aquela sensação de relaxamento, a parte muscular. Então, isso vai variar muito. Ou seja, se o banho quente, para alguns, é um efeito relaxador, né? Relaxante, digamos que assim, que dá aquela sensação de bem-estar. E para outros, não. Se eu tomar o banho quente, aí eu vou ficar mais desperto. Mais agitado, é muito de cada um. Não há uma recomendação direta. É muito assim... Se o banho tem que ser quente ou frio, né? É muito assim de usos e costumes e como aquilo impacta como o sujeito se apropria, né, para criar a sua dinâmica de dormir. Igual o travesseiro, né? Outros eu quero sem travesseiro, com travesseiro, sem... Ou seja, é muito próprio. Eu costumo dizer, Almir, que dormir é muito comum a alimentação, né? A pessoa escolhe quais são os seus alimentos, sua predileção, né? Claro, um pouco mais de sal, um pouco menos, mais vegetal, ou seja, existe também uma forma própria que a gente se descobre de como eu mudo esse estado psíquico de vigília para hipnagogia, né? Que é o estado de sair da vigília e entrar em sono. Aí eu fico aí, viu, doutor? Maravilha, sucesso. Eu fico aí no banho quente, viu, doutor? Ótimo, você já descobriu sua forma. O banho quente, né? Eu me sinto maravilhosamente todo relaxado. Bom, agora eu vou dormir. Olha só que maravilha. Aquele sono pesado. Banho frio, tô fora, viu, doutor? Pronto, já descobriu sua forma. Então, assim, dormir também existe a nossa personalidade, né? Ou seja, o nosso temperamento, aquilo que nos identifica, também tem esse reflexo, como a gente se apropria. Almir? Bom, doutor Anderson, agora, essa questão também, né, de dormir bem, né? O desempenho do dia a dia, né? Quem faz esporte, né? Quem tem a sua atividade profissional, isso afeta, né? Afeta esse desempenho, não é? Quando a pessoa não tem uma noite de bom sono. Tem atletas, né? Principalmente atletas de alto rendimento, que quando chega assim, próximo à competição, ou no dia anterior à competição, tem dificuldade de dormir, né? E isso afeta ele no desempenho no dia seguinte. Sim. Por isso que às vezes algumas competições geralmente são finais, à noite, né? Para justamente ter ajudar, né, nesse metabolismo dele, né? Sim. A recuperar e tal, a ter um pouco mais de descanso. Existe, Almir, assim, a ideia do ponto máximo de fadiga muscular. Então, ou seja, eu faço a comparação muito com um avião, né? Ele faz aquele voo, mas ele para no hangar e vai fazer a reconstrução ali da fuselaria, né? Do avião, vai fazer solda, vai recompor ali, porque logo em seguida vai ter um outro voo. Então, no momento do sono, aquela ideia do sono, é feita toda essa reengenharia, essa reconstrução de tecido anabólica. E o que é isso? Um monte de palavras difíceis, não é reconstruir o que foi gasto de músculo, cartilagem, a parte óssea, ou seja, é uma reconstrução toda do que foi gasto fisicamente. Então, dormir, ele é anabólico, ele produz tecido. Ficar acordado em vigília, ele é catabólico, ele gasta tecido, ele destrói tecido. Logo, o atleta, que precisa estar com uma alta forma, alta performance, se ele tem um sono perturbado ali, ele está com o seu corpo físico, que é seu instrumento de trabalho, né, em grau máximo de fadiga. Logo, vai ter um impacto direto no desempenho dele. Então, se eu quero estar bem, com vigor, de dia, né, em vigília, eu tenho que ter uma total atenção ao sono e dar a ele o status que ele merece. Então, a performance do dia seguinte é construída na noite anterior. Agora, como o senhor falou, de alimentação, né? Tem pessoas que comem tudo, vai dormir, não tem problema nenhum. E tem aquelas que, se comer alguma coisa,
como o Armando falou, eu tomar um café, não consegue dormir de jeito nenhum. Isso tem a ver com o organismo de cada um, o metabolismo interno aí. Ou por que isso, né? Uns conseguem se alimentar e dormir, outros já não conseguem. Por que essa diferenciação? Então, dentro da neuropsicologia do sono, o que é que a gente estudou e já tem catalogado, né, que é dado científico histórico? Eu falo sempre científico para tirar do crivo de opinião. Dizer, eu acho que sim, eu acho que não. É o que já está consolidado. A gente tem um modelo dos 3 P's. E o que é isso? É um fator, uma predisposição genética, que é o que vai deixar a pessoa propensa ali à insônia. Um segundo P, que é um fator precipitador, aquilo que vai ser o ponto gatilho da insônia, algo social, algo econômico, algo ali contingencial, que gera insônia. Só que existe um outro fator, que é o que mantém a insônia, que são os comportamentos, os fatores perpetuantes, que é uma série de comportamentos que a gente tem da hora que nós nos levantamos até a hora que tentamos dormir, onde a gente desregula o nosso cérebro, né, o nosso relógio biológico, fica assíncrono ao relógio social, ou seja, biologicamente está marcando 3 da tarde, só que socialmente já é 2 da manhã, então já era para estar dormindo. Então o que é que a gente tem ali? Uma propensão genética, da mesma forma que a gente tem propensão genética dos mais diversos, né? Aquela ideia assim, a pessoa diz, mas eu faço isso e não me dá nenhum problema. Claro, se a pessoa não tem diabetes, ela pode comer qualquer coisa com açúcar, não vai ter um pico glicêmico a tal ponto. Pico glicêmico vai ter, mas não a tal ponto de ser desestabilizador. Se a pessoa tem a diabetes, qualquer comida, né, qualquer alimento já é o suficiente para desestabilizar. Então, isso vai... Se existe um quadro clínico de insônia ou se não tem. Agora, assim, o fato da pessoa não ter, se ela abusar nesses fatores que agridem o organismo, pode desenvolver. Ok, 7 horas e 55 minutos, 7h55, Armando. É comum, né? Não sei se é comum, problema de insônia, né? Existem muitas pessoas que procuram os consultórios para tratar desse tipo de problema, ou é coisa rara, coisa difícil de acontecer? Dados oficiais, seu Armando, trazem que a gente tem 73 a 75 milhões de brasileiros que sofrem com insônia. Isso são dados oficiais, logo sem contar as subnotificações. Então, a gente pode entender claramente que estamos em uma nova epidemia de transtorno de sono. Logo, isso vai trazer acidentes no trânsito, a gente vai ver aí a cifra em torno de 50 a 55 mil mortes por ano de trânsito. Grande parte deles, quando vai se fazer a perícia, né, motorista dormiu no volante. E aí a gente tem diversos casos aí, caminhoneiros, enfim, dos mais diversos profissionais do trânsito. Acidentes de trabalho, agora tem as normas das NRs, né? Sim, das mais diversas. Quando vai ver aquele acidente de trabalho, tem vínculo direto com déficit de atenção. E só que o déficit de atenção não é necessariamente do TDAH, é um déficit de atenção proveniente de uma perturbação do sono. A gente tem a ideia das mais diversas que se tem, né? Estresse agudo, queda de imunidade, nas empresas tem o chamado turnover, né, que é aquela ideia da mudança de turno o tempo todo das pessoas que saem, o absenteísmo, que é uma coisa que acontece, um fenômeno dentro das empresas de falta, de atraso. Conclusão, a gente tem ali um impacto direto no bom funcionamento social, né? Ou seja, social e individual, né? O sujeito fica disfuncional. Aquela ideia de a gente entender de que eu não consigo... o corpo não executa aquilo que a mente concebe. Ou seja, porque existe ali uma diferença, uma perda ali de vigor físico, cognitivo, né? De memória, atenção, inteligência dos mais diversos. Ok. Bom, são 7 horas e 57 minutos. Agora, tratamento. A gente está chegando aqui no final do programa. Tem tratamento para melhorar essa qualidade do sono? Como é que é feito hoje? A gente sabe que a medicina evoluiu e muito, né? Então, como é que é feito hoje um tratamento? O cidadão não dorme de jeito nenhum à noite. Ele pode reverter isso? A ciência consegue ajudar nisso? Não só pode, como deve. Aquela ideia, prevenir é melhor que remediar. Então, qual é a dinâmica que a gente tem? Se a pessoa ela tem uma perturbação do sono com a frequência maior do que maior ou igual em 3 vezes na semana, que aquilo perdura por mais de 3 meses, já se deu indício ali de uma possível insônia aguda, que é aquela pontual, tratável e resolvível. Em não tratando, ela se cronifica. Então, estamos tratando de uma insônia já crônica. O consenso internacional traz que a primeira linha de tratamento para insônia ela não é medicamentosa, ela não deve ser medicamentosa. A primeira linha de tratamento para insônia deve ser comportamental, por meio do tratamento cognitivo comportamental específico para insônia. No meio científico é conhecido como TCCI, Terapia Cognitivo Comportamental Específico para Insônia, que justamente vai abarcar ali o terceiro P, que são os fatores que mantêm, né, perpetuantes.
e é de objeto da psicologia, porque o sono é um comportamento, como a psicologia é a ciência do comportamento, ela faz essa tratativa clínica que se tem. Ah, ok. Bom, doutor Anderson, quero agradecer a sua presença aqui. Já acabou? Já, passou rápido, foi? Doutor Anderson Pereira. 5 minutos? Rapaz, passa rápido, né? Passa rápido. Mas porque foi dinâmico, né? Isso é bom. Maravilha, né? Sucesso. Quero agradecer a sua participação. Vamos marcar outras vezes um bate-papo como esse. Né? Eu que agradeço a participação aqui, ao Marcos também, que está dando aqui nosso apoio técnico. Sucesso, muito assim, agradecido e grato, né, por ceder o seu espaço que está aqui e poder prover esse momento de serviço de utilidade pública. Essa prestação de serviço. Que as pessoas podem dizer, então é isso, e buscar, né, o tratamento adequado. Buscar um especialista, buscar aí um psicólogo clínico, né? Sucesso aí, bom dia a todos. É o Instagram, andersonpereira.neuro. Okay. Pode me achar no Instagram. Pronto, vou depois seguir depois também. Viu, meu irmão? Maravilha. Obrigado aí, viu? Bom, são 7h59, né? Uma Acorda pra Vida vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais informação, prestação de serviço. Seu Armando Marquinhos Santiago, um abraço até amanhã, viu? É isso aí, um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Acorda pra Vida. Cardeal FM. E você? Pra você se informar, se educar, refletir.